glórias eu te dou. Abra sua palavra no livro de Gênesis, a Bíblia no livro de Gênesis. Lindo, lindo, capítulo 1 mesmo, versículo 28. Versículo 28, amém? Então me leva trono, quero ver tua face. Aleluias. Rafael, pode tirar aqui para mim o gasoflás, por favor. Obrigado, Adriano. Diz assim a palavra do Senhor: e Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja da terra. E disse Deus ainda: eis que tenho-vos dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto e que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Amém? Amados, é bem claro, é bem específico aqui, é bem tácito quando Deus está dizendo: domine o homem sobre toda a terra, mar, ar, terra, vegetais, animais, todos os reinos, reino animal, reino vegetal. Deus está dando uma ordem para que o homem domine, e isso aqui foi dado desde o princípio. Então vejamos, a partir do momento que eu crio uma caixa dessa para que eu possa estar em cima, um lugar mais alto, e é feito de madeira, e eu manipulo a madeira para que isso aconteça, eu estou dominando a terra, porque isso veio de uma árvore, e o homem foi lá, arquitetou, ele matematizou, cortou, pregou, trabalhou e fez. Ele dominou a terra. Quando você chega em uma concessionária que você compra um carro, você não sabe, mas você está dominando a terra. Você está dominando a terra no dinheiro que você paga, porque o dinheiro que você paga é celulose, veio da madeira. Você está dominando a terra no carro que você anda, porque a borracha do pneu veio da terra, porque o vidro do carro veio da terra, porque a lataria do carro é minério de ferro, porque veio da terra, e porque o plástico é feito do petróleo, porque veio da terra, até o estofado de polipropileno, alguma coisa assim, ele veio do petróleo e veio da terra. Então você está dominando a terra em tudo o que você coloca a mão. Há um propósito para o homem, e muitas das vezes nós não compreendemos. Nós tornamos aquilo que é excelente medíocre. Essa ordem é dada a Deus desde o começo. E hoje, conversando com algumas pessoas, eu fiz aquela velha pergunta: você chegou à igreja, creu em Cristo, talvez você estava com algum problema, talvez você tinha alguma complicação, alguma coisa estava acontecendo na sua vida, e aí você chega, crê em Cristo Jesus,
as coisas começam a mudar e você cai na inércia, numa morte do ser, na estagnação. Agora não me resta mais nada. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque é a única possibilidade de alegria que eu terei de agora em diante, é quando Jesus Cristo voltar, porque essa terra já não tem mais nada para mim. Aí nós pensamos assim. Ora, se pensamos assim, deveríamos largar os nossos empregos e nos trancar no quarto e esperar a morte chegar. Como diria um certo compositor, eu é que não fico trancado nesse apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Mas nós não ficamos. O problema é que nós não aceitamos e espiritualizamos ou pseudo-espiritualizamos aquilo que queremos. Não temos medo de assumir que queremos crescer, que queremos ir além, que queremos mais, que se nós nos formamos, queremos fazer uma pós-graduação, que se eu caso, estou 5 anos casado, eu quero chegar aos 10 anos casado e feliz, que se eu fiz uma pós-graduação e eu tiver a oportunidade de ter o mestrado, eu terei um mestrado. Tem que ser os 10 anos feliz, não pode ser triste não, amém? Que se o casamento estiver virando uma briga, vamos mudar esse negócio aí, vamos fazer o curso Casados para Sempre, 2 é igual a 1, amém? Glória a Deus. Então nós não assumimos, e isso não é santidade. Hoje eu peguei muito pesado na rádio, porque nós temos um conceito de santidade fora do propósito de Deus. Se Deus está dizendo domine sobre toda a terra, Deus está dizendo manifeste o que eu te dei na terra. O que Deus te deu? O domínio da terra. Deus te deu a capacidade de manipular, executar, a capacidade de fazer com que aquilo que de repente é uniforme venha a ganhar forma, através do seu conhecimento, da sua sabedoria, do seu intelecto. Não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor. Domine o homem sobre toda a terra. Alguns comem peixe cru, outros comem peixe cozido, outros comem peixe frito e outros nem peixe comem. Depende, Deus te deu sabedoria para fazer. Quando ele diz domine o homem sobre toda a terra, ele está falando exerça o seu propósito. Que propósito é o meu? A palavra propósito, ela vem de designo, aquilo que pertence a você. Você foi criado para um propósito. Uma vida sem propósito não é uma vida, é existência. Uma vida sem propósito é viver para aquilo que não vale a pena ser vivido. Uma vida sem propósito é uma vida que morre por aquilo que não se vale a pena morrer. Uma vida sem propósito é uma vida que não toca, é uma vida que não anda, é uma vida que não abraça, é uma vida que não sente, é uma vida que não tem a capacidade de transformar outras vidas, porque é uma vida que apenas existe, ele perambula pelo mundo, é um peso morto no espaço, não é vida, é existência. Isso é uma vida sem propósito, porque uma vida com propósito é uma vida transformada e transformadora, é uma vida comprometida com o chamado de Deus. Por isso que santidade, eu ainda falei isso na rádio, santidade não está relacionada com o tanto de roupa que você usa, com o tanto de gravata que você coloca, com o tamanho da sua saia ou com o tamanho do seu cabelo. Santidade é o seu nível de comprometimento com o propósito de Deus na sua vida. Santidade não está expressada pelas suas horas de oração e pelos seus dias de jejum, e nem por quanto tempo você se tranca no quarto, e pela mudança da sua voz quando você fala em Deus. Santidade não tem a ver com isso. Santidade é o seu nível de comprometimento com o propósito de Deus na sua vida. Então, se eu estou vivendo nessa terra e não estou exercendo o kaleo, que é o chamado, que é o propósito, a vocater é a voz de Deus no latim, esse vocatium, que é a voz de Deus ao seu respeito, é a opinião de Deus em você. Se eu não estou vivendo isso, eu não estou em santidade. Sabe por quê? Porque eu posso orar muito, eu posso jejuar muito, eu posso falar muito bem de Deus, e o meu vizinho, que está do lado da minha casa, o filho dele não tem um pacote de bolacha para levar para o colégio, para comer, e você, eu, nós e muitos outros vamos para a igreja. Estou indo para a igreja. Vizinho, vamos para a igreja domingo. Domingo você vai, né? Vizinho,
quarta-feira a minha igreja tem um culto com propósito. Eu tenho recebido muita bênção. Vizinho, como eu tenho recebido bênção. Deus tem derramado sobre a minha casa. E o vizinho educado, querido, diz assim: que bom. Mas por dentro ele está dizendo assim: e essa bênção que não chega até aqui? Você retém tudo, só tem tudo para você. Quando é que ele vai querer esse Cristo? Porque tudo aquilo que chega até mim, para em mim, tem a capacidade de chegar até mim como bênção, mas não passando por mim vira maldição. Porque bênção é bênção quando chega até mim e flui de mim para o meu irmão. Flui. Não precisa muito não, irmão, você não sabe. Não precisa muito. Às vezes as pessoas, elas não querem Cristo porque nós estragamos Cristo. Como disse Gandhi, se eu não me engano, em Cristo eu acredito, eu não acredito é nos cristãos. A gente tem que entender isso. A Bíblia diz que a natureza geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus se manifestam. Você tem que chegar em um lugar e a situação tem que mudar. Se o clima está pesado, tem que ficar leve. Esse é o seu propósito. O meu propósito só se concluirá quando for tão nítido que as pessoas possam ler em você ou em mim, eles possam ler em nós, sem ao menos nós abrirmos a boca. Quando é que eu cumpro o meu propósito em Deus? Primeira coisa, quando ele for tão nítido que as pessoas possam ler em você, sem você abrir a sua boca. É algo que as pessoas vão olhar e vão dizer: você nasceu para isso. Você entende? Dentro de uma seleção de vôlei, vamos botar de futebol, que é o esporte que o Brasil mais vive, mais vibra. Aí você olha, dentro de uma seleção, você diz assim: fulano joga bem, fulano é esforçado, aquele ali treina muito, é técnico, aquele é técnico. Nós temos aqui dois exímios conhecedores de futebol, né? Ademar e seu Zacarias, que um dos fundador do Icasa, fundador do Icasa Futebol Clube. Aí aquele é técnico. Agora tem aquele que você olha e diz assim: ó, esse nasceu para isso. Esse ia ser jogador de futebol, morando na China, morando embaixo da ponte, morando embaixo do mar, ele ia ser, porque ele nasceu para aquilo. É nítido, é um talento. Você olha, uns são esforçados, outros são técnicos, outros deram sorte, outros tiveram um olheiro no momento ideal, sabe aquele negócio, no momento certo, ele fez o passe certo. Agora o outro não, o outro chega, a estrela dele brilha. Rafael Jorge, não adianta, ele podia estar em qualquer lugar da terra, dando o pior passe, ainda assim, ele seria escolhido como jogador, com um prêmio tal, porque ele nasceu para aquilo. É nítido, qualquer um que olha para ele diz assim: não adianta você fazer nada, você vai ser jogador de futebol, você nasceu para isso, está carimbado, é o seu desígnio, é o seu destino. É o seu destino. É aquela pessoa que se forma em direito, mas não adianta, ele é um ótimo administrador, ele acaba a faculdade de direito e monta um negócio. O pai é advogado, o tio é advogado, o irmão é advogado, a mãe é advogada, e ele vai para o escritório de advocacia assim, ó. Mas quando ele está no restaurante do primo, ou na loja do primo, ele se solta e não, isso aqui está errado, e pá, vamos aqui, e ele organiza tudo. Ele nasceu para aquilo. O seu propósito começa a se cumprir quando começa a ficar nítido. A Bíblia diz, livro de João, que Jesus Cristo ia para Jerusalém e ele tinha que passar, ou melhor, ele estava passando em Samaria, e não permitiram que ele entrasse em Samaria,
porque o seu rosto, no seu rosto, era manifesto o firme propósito de quem ia para Jerusalém. Ele não falou nada, não deixaram ele entrar porque diz, ele vai para Jerusalém. Jesus tinha rosto de cruz, o seu propósito era morrer na cruz por mim e por você, e não precisava ele falar nada. Será que você está entendendo o seu nível de comprometimento com o propósito de Deus na sua vida? Diga assim: eu preciso entender o propósito de Deus na minha vida. No livro de Abacuque, a palavra do Senhor diz o seguinte: escreve com letras grandes, letras garrafais, para até quem passe correndo possa ver. Passe correndo e veja o que? Veja a visão. Se você não permitir com que os outros leiam em você aquilo que Deus te selou, você não está cumprindo o propósito de Deus na sua vida. O seu propósito não custa algo, ele custa tudo. Um propósito que custa algo não é um propósito, é algo que te anima. O seu propósito vai custar tudo. Tudo. Você já viu aquelas pessoas que romperam, que tiveram sucesso, e a história da vida dessas pessoas? A mãe acordava de madrugada, trabalhava no emprego, chegava em casa, fazia almoço, trabalhava de merendeira no colégio à tarde, e ele levava ele para o colégio. Quando voltava, fazia a comida dele, ele saía, ia vender bala no trem, voltava, de madrugada acordava para fazer outra coisa. Custou tudo, custou uma vida. A gente só vê, sabe o quê? Sabe qual é o nosso problema? Que a gente só vê o sucesso, mas não vê o caminho que a pessoa trilhou. Aí nós queremos ter inveja da vida do outro. Ei, antes de ter inveja da vida de quem tem sucesso, vai e analisa o caminho que ele percorreu. Analisa. A gente tem que entender isso. Amados, preste atenção. Não adianta você querer concluir o seu propósito em Deus se não estiver disposto a renunciar. A renunciar. Algumas renúncias têm que vir sobre nossa vida de maneira veemente, mas o que agora é manifesto como dor não há de se comparar com o peso de glória que virá. E não eu estou falando, o apóstolo Paulo diz que o que agora se manifesta como dor, que essa leve e ele chama de leve, presente, momentânea tribulação, não há de se comparar com o peso de glória que há de vir sobre a nossa vida. Não há de se comparar. Nós focamos muito o agora, o já. Nós gostamos muito de resultados imediatos. Uma das razões por que nós nos frustramos, vou dar duas aqui. Duas razões porque a gente se frustra e não conclui e não faz mais planos. Primeiro, porque colocamos metas absurdas a serem concluídas. Queremos concluir em tempo recorde algo grandioso. Segunda coisa, além de concluirmos em tempo algo grandioso, em tempo recorde, segunda coisa, não estabelecemos estratégias para que isso se cumpra. Comece com coisas pequenas. Comece com: eu quero orar, fazer um propósito de oração. Eu vou orar 21 dias às 3 da manhã. Não faça isso. Você vai até o 10º dia, aí você começa de novo, vai até o 5º dia, aí você começa de novo, vai até o 7º dia, você diz: eu não faço mais, não dá certo, eu não nasci para isso. Diga: eu vou fazer um propósito de oração à meia-noite e um propósito de 7 dias. Pronto. Pastor, eu quero jejuar. O senhor falou em jejum, eu estou pronto, eu quero jejuar. Então vamos jejuar, meu filho. Eu quero jejuar 7 dias. Eu li num livro que o pessoal lá na Coreia, o primeiro jejum é 7 dias, o segundo é 21, o terceiro é 40. Eu quero logo um desse. Irmão,
você tomou café, quando dá 11 horas, você está de mau humor porque não comeu ainda, aí você quer jejuar 7 dias, no seu primeiro jejum. Aí não consegue, eu não consigo, eu estou fraca ainda, eu sou pecador, mas eu vou tentar de novo. Eu sou perseverante, eu sou brasileiro e não desisto. 8 horas da manhã, aí ele começa, vai orando. Daqui a pouco ele olha, uau, já deve ser meio-dia. Ai, Senhor, eu vou entregar o jejum. Ele começou 8 horas da manhã, quando ele vai ver, é 9h40 ainda. Não consegue. Quebra o seu dia em quadros, divide em 4 horas, 6 horas, vai dividindo. E aí você vai estabelecendo metas e vai aumentando. O seu propósito só se concluirá quando você perseverar e estabelecer estratégias para ele. Um dos conceitos de loucura é fazer a mesma coisa. Um dos conceitos de loucura é fazer o que você está fazendo da mesma maneira e esperar resultados diferentes. Está sempre fazendo aquilo do mesmo modo e não dá certo. Não, mas eu vou continuar aqui porque não, Deus mandou fazer e eu vou. Ele mandou você fazer, mas estabeleça uma estratégia diferente. O foco é mas a estratégia é diversificada. Aí a gente se estressa e coloca a culpa em Deus. Domine o homem sobre toda a terra. Eu estou dominando, eu estou exercendo o meu propósito? Ou será que quando eu acordo eu digo o seguinte: mais um dia? Até quando? Quando você acorda, você não pode ser mais um dia até quando? De maneira alguma. Pastor, eu tenho crises. Pastor, eu tenho problemas. Pastor, tem momentos na minha vida que dá vontade de pedir a morte. Eu sei, momentos, porque o deserto não foi feito para você morar, o deserto foi feito para você passar. O povo de Israel não morou no deserto, Jesus não morou no deserto. O deserto é uma passagem. E ainda te digo mais, Moisés, quando foi falar com o faraó, ele disse: diga ao povo de Israel, assim diz o Senhor, diga ao faraó para deixar o povo de Israel ir, para que celebre uma festa para mim no deserto. Sabe qual é o nosso problema? É que no deserto nós não celebramos festa, nós celebramos velório. Aí vamos ficando no deserto. Jesus obedeceu no deserto e ficou 40 dias. O povo de Israel murmurou no deserto e ficou 40 anos. Jesus celebrou no deserto a vitória pela palavra de Deus, 40 dias. O povo de Israel ficava dizendo: vamos voltar para o Egito, porque aqui o Senhor nos trouxe para morrer, para nos dar e a nossa família, os nossos filhos, os animais e as feras do campo. 40 anos, murmuração ou celebração, você escolhe 40 dias ou 40 anos. É simples. Celebrou, passagem. Murmurou, vai ficar dando volta, vai ficar na roda gigante. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo, está deserto. Deserto era para celebrar uma festa, era para o povo sair cantando: fomos livres, estamos livres, agora Deus nos libertou. Esperamos 430 anos, irmãos, são 430 anos, eles ficaram escravos, agora são livres. Um libertador Deus enviou com prodígios, com maravilhas, transformando água em sangue, fazendo um monte de prodígios e maravilhas. E Deus mandava uma nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite, e o povo tinha a capacidade de reclamar. Eles olhavam para a nuvem se movia e eles se moviam. Eles olhavam para o céu, olhavam para os sinais, se moviam pelos sinais, se moviam por tudo que o céu arquitetava, mas não tinha a capacidade de celebrar. O coração era sempre cheio de reclamação. Você precisa se mover
pelo céu. Toda vez que as nuvens se moviam, eles desmontavam o tabernáculo e se moviam também. Ou seja, toda vez que o céu se move, eu me movo na direção que o céu está se movendo. Mas o meu coração precisa estar cheio de gratidão. Não é fazer, é querer fazer. Deus não quer que você faça, Deus quer que você queira fazer. Sabe aquele negócio do marido que vai pro mercado com a esposa? Aí ele está lá com a esposa, e amor, tá bem, pá, bota aí vai andando no mercado, e a esposa toda contente, e ele vai, mas ele não quer ir. A esposa está contente porque ele está no mercado, mas ele não quer ir, mas ele está. Mas é a mesma coisa que não tivesse. Aí um dia o marido chegou para a esposa e disse: eu não entendo, você sempre reclamou que eu nunca vinha no mercado com você. Hoje eu vim e você está com essa tromba de elefante aí desse tamanho no mercado, olhando para mim com a cara fechada. Aí ela olhou para ele e disse assim: olha, eu nunca pedi para que você viesse, eu sempre quis que você quisesse vir. Você está aqui, mas não quer estar aqui. A mesma coisa com Deus. Deus não quer que você obedeça, Deus quer que você queira obedecer. Deus, eu quero te obedecer, não porque o Senhor está dizendo, porque eu vou para o inferno, porque é castigo, não, porque no meu coração brota uma alegria em fazer a tua vontade, em cumprir o teu chamado, em cumprir aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Você está entendendo? Você cumpre o seu chamado quando você não faz, mas quando você quer fazer. E como eu vou descobrir o meu chamado, para terminar? Como é que eu descubro? O seu chamado é tudo aquilo que causa ira em você. Você tem que entender que a ira, ela é uma paixão com um foco diferente. Aquilo que causa indignação em você é aquilo que você nasceu para resolver. Aquilo que perturba você é aquilo que você nasceu para solucionar. Por isso que uns são professores, outros são professores, uns são pedagogos, outros são uns da área de português, outros da área de ciência, outros da área de história, outros são professores de educação física, porque eles nasceram para aquilo. O cara dentro da medicina, ele vai fazer a sua especialização em ortopedia, outro em obstetrícia, e por aí vai, porque nasceram para aquilo. Aquilo que te causa indignação, aquilo que você olha e diz: eu não aguento ver isso fora do lugar. Você nasceu para solucionar. Você nasceu para isso. O seu desígnio, ele é uma descoberta a ser perseguida. Ele não é algo que acontece por acaso. A gente fica olhando para o céu e fica dizendo: o que o Senhor tem para mim hoje? O que me mostra? Dai-me um sinal. O que o Senhor tem para mim? O que vai acontecer? Meu irmão, começa a perseguir. Ora, lê na palavra, olha à sua volta o que está acontecendo. Você pode ser conhecido por duas coisas: pelo problema que você causa ou pelo problema que você resolve. Por isso que você tem que acordar resolvendo o problema. Um cirurgião, médico, também ortopedista, quando veio ministrar aqui o Casados para Sempre, e faltou alguma coisa aqui na igreja, eu não lembro o que era, e nós saímos para comprar. No dia ele falou: então o lugar está aberto, vamos lá. Eu fui com ele, ele não conhecia a cidade, ele veio de Fortaleza, e ele foi conversando comigo no carro, dizendo o seguinte: eu acordo todos os dias pedindo uma coisa para Deus que só os loucos pedem. E eu falei para ele: problema. Aí ele: exatamente. Por quê? Porque a quantidade de problemas que você consegue resolver determinará a quantidade de promoção que vai chegar até você. A quantidade de problemas que você resolve determina aonde você vai chegar. Problema, escada para o sucesso. Promoção.
E Jesus Cristo sabia tanto disso que ele queria promover os apóstolos. Ele teve que sair de cena para os apóstolos serem promovidos, porque enquanto Jesus Cristo estava com eles, eles não resolviam nada. Jesus tem uma multidão, eles estão famintos, e aí? Dá a eles de comer. Não temos nada. Chega uma pessoa com pães e peixes, 5 pães e 2 peixinhos, dá para ele, aí ele multiplica. Está aí. Jesus tem um menino endemoniado ali, ninguém consegue expulsar. Geração má e incrédula, até quando estarei convosco? Vamos lá resolver esse negócio. Jesus, o Senhor está dormindo, nós vamos afundar, não te importa que pereçamos? Ele levanta, acalma o mar, acalma a tempestade. Aí diz assim: por que sois tão tímidos? Não tendes fé? Ele não diz porque vocês estão tímidos. Estar é uma condição momentânea, eu estou naquele momento, mas ele diz porque vocês são, ou seja, andam comigo, estão comigo e ainda não tiveram a sua mente transformada. Sabe por que não manifestamos o nosso propósito? Porque a nossa mente ainda anda jogando tudo para Jesus. É mais confortável nós jogarmos tudo para Jesus, e quando erramos dizemos assim: era a vontade de Deus. Quando não deu certo dizemos assim: era a vontade de Deus, Deus quis assim. Não era a vontade de Deus, Deus não quis assim. Eu é que não me capacitei, não busquei, fui preguiçoso, andei na inércia e não cumpri aquilo que Deus tinha para a minha vida. É simples, é simples. Nós escolhemos às vezes o caminho errado que Deus não escolheu. Eis que bem sei o pensamento que tenho a respeito de vós, pensamentos de vida e de paz, para vos dar o fim que desejo, o pensamento de bênção. Ou seja, Ele tem esse pensamento para dar, mas será que nós estamos dispostos a seguir? Porque Abraão foi para um lugar, Ló foi para outro. Para onde Abraão foi era deserto e ficou rico. Para onde Ló foi era rico e acabou em saraivada de fogo. Então a bênção não está no lugar, a bênção está em quem vai. Por isso que Deus disse a Abraão: sê tu uma bênção. O propósito, quando anda na sua vida, você manifesta aonde quer que Deus te coloque. E tem uma coisa: Deus te coloca nos piores lugares, não são para os piores lugares te transformar na pior pessoa. Guarde isso. Não é aquilo que fazem com você, mas é o que você faz com aquilo que fizeram com você é que vai fazer a diferença. Não é a pessoa que te passou para trás, não é o que fizeram com você na empresa, é o que você faz com o que fizeram com você. Você tem a capacidade de entrar no pior lugar e transformar aquele lugar de inferno no céu, mas infelizmente nós somos diabolizados pelo inferno daquele lugar. Entramos como anjo e no final do dia estamos com 5.000 demônios atrás de nós querendo nos devorar. E não era para ser assim. Manifesta, meu irmão. Começa a orar, começa a guerrear, dá uma de louco, vai pro banheiro. A pessoa: eu quero usar o banheiro, eu quero usar o banheiro. Agora não, o negócio aqui tá feio. E tá feio mesmo, é guerra, é anjo, é demônio. E você: Senhor, repreende. Ah, minha chefe tá com o cão no couro. Ah, Senhor Deus, em nome de Jesus, sai dela, Satanás. Meu irmão. É que a gente é tímido demais. O tímido não erra do reino. O céu é tomado por esforço. Aí a gente: não, aqui não é lugar. Ora, se Daniel pensasse assim: nós estamos na Babilônia, fomos tomados por escravos, aqui não é lugar. Mas a Bíblia não diz que Daniel não ficou como um gatinho preso, domesticado, dizendo: vou fazer tudo em que o reino mefistofélico, babilônico, diabólico joga sobre mim. Não, Daniel 1, versículo 8 diz: e assentou, determinou Daniel no seu coração não se contaminar com o manjar do rei e nem com a porção do vinho em que ele bebia. É simples. O problema é que a gente diz assim: opa, é melhor não. Terminando aqui,
Nós somos muito preocupados com a opinião dos outros ao nosso respeito. Quando a Bíblia diz: ai de vós, quando todos disserem bem de ti, você jamais vai cair no bom conceito de todo mundo. Ai de vós, quando todos disserem bem de ti. Pastor, eu queria uma vida tranquila, um céu na terra sem problema, que você tem que manifestar o céu, mas para você manifestar o céu tem guerra. Tem guerra. E se não tiver guerra, meu irmão, se não tiver um probleminha, no mínimo, me perdoa aqui, se o cão não te der uma cutucada de vez em quando, tem alguma coisa errada, é porque você está andando de mão dada com ele. O quê? De vez em quando ele vai te dar uma cutucada. Se você faz algo que agrada a Deus, se prepara, que o inferno vem com oposição. Mas a palavra de Deus nos garante que maior é aquele que está em nós do que aquele que no mundo está. Por um caminho vem, por 7 volta, nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Aplauda o Senhor, meu irmão, se coloque de pé. Aleluias, aleluias. Vamos adorar e vamos estar orando, amém, nesse momento.